Você está ouvindo Customer Lovers, o podcast da Kentricus e especializado em centralidade no cliente. Um oferecimento High Platform. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Customer Lovers. Eu sou Léo Palota, CEO e fundador da Paradox Academy, a primeira escola especializada em CX do Brasil, e é um prazer enorme conduzir mais um bate-papo super relevante dentro do nosso universo de experiência do cliente e de sucesso do cliente também. Hoje nós vamos mergulhar em um tema que tem ganhado cada vez mais destaque e se mostrado fundamental para a gente conseguir escalar o sucesso do cliente dentro das empresas, as operações de Customer Success, ou conhecidos como CS Ops. Grande, Léo, é isso aí. E para a gente continuar essa discussão essencial para quem busca excelência na centralidade do cliente, aqui quem fala é Francisco Zapata, co-host do Customer Lovers e fundador da Kentricus, que é uma consultoria que respira centralidade no cliente. Preparem-se, porque o nosso papo de hoje vai ser riquíssimo, explorando os bastidores e a estratégia por trás de um Customer Success de alto impacto. Seja muito bem-vindo ao podcast Customer Lovers, Suede. Para começar, você pode compartilhar um pouco com os nossos ouvintes sobre a sua experiência profissional e o seu envolvimento com esse universo de CS? Maravilha! Olá, pessoal! Primeiro, quero agradecer demais esse convite, para estar aqui com vocês, compartilhando um pouco de aprendizado desse nosso universo, de clientes. Bom, eu sou engenheira ambiental de formação, trabalhei quase 10 anos, na indústria, em metalúrgicas, e nas áreas de gestão integrada, governança corporativa, então trabalhei com muito processo. Já fui auditora certificada de ISO, então qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, aquelas coisas bem de fazer auditoria mesmo. E não tinha a menor ideia que vinha parar no universo de customer em nenhum momento. Lá em 2020, justamente por ter essa vivência e experiência em processos, implementações, eu fui convidada, tive a oportunidade de implementar CS numa empresa de CRM. E aí, na verdade, foi a primeira vez que eu tive contato tanto com operações de serviços, que era o CRM, quanto o universo de CS. E depois dali, logo eu entrei na HandTalk para mais uma vez estruturar realmente uma área de CS. Já estamos aí há mais de 4 anos, nessa operação, e hoje a gente já tem um time, uma operação de CS com 10 pessoas, com papéis bem definidos, onboarding, ongoing, CSOps, enfim. Então, essa é a minha jornada aqui no universo de CS. Muito bom, muito bom. Então vamos começar esse nosso bate-papo, Suede, e já vamos começar tentando puxar esses dois assuntos juntos, E queria ouvir a sua opinião de qual é a sua visão sobre a evolução desse mercado de CX e de CS no Brasil nesses últimos anos. Quais foram os macros mais significativos que você observou e que, obviamente, te impactaram? Como eu comecei lá em 2020, na verdade já tinha um pessoal fazendo isso há um tempo, mas é muito gratificante ver a velocidade que o CS e o CX do Brasil têm evoluído e ganhado notoriedade fora do Brasil, inclusive, Não sei o quanto a galera aí que acompanha vocês, acompanha também o CS 100, que é um evento que faz avaliações, indicações dos 100 melhores CS do mundo. E a gente já teve várias pessoas brasileiras representadas nesse 100, e no último ano a gente teve a Luciana Teles como avaliadora do CS 100. Então, ter uma pessoa, um representante brasileiro ali nos avaliadores, mostra, comprova o amadurecimento desse cenário de customer centric, no nosso país. Algumas semanas atrás também, eu fui abordada ali no LinkedIn, a gente sempre por vários contextos, mas fui abordada para fazer um bench ali, uma troca por uma empresa estrangeira que está construindo um software de CS e queria conversar com empresas do Brasil que têm estruturas de CS, porque eles têm essa visão que o Brasil é uma das operações mais sólidas, mais fortes e tem crescido mais voltado para o universo de CS. Então, nós somos aí uma grande potência no segmento e eu vejo que esse amadurecimento dos processos, o aumento de conteúdo, informações de qualidade, lá atrás, a gente aprendia muito batendo cabeça, A gente não tinha teoria, não tinha material, não tinha referência, então a gente ia aprendendo e fazendo. Agora a gente já tem muito mais conteúdo, o próprio podcast aqui de vocês, com bastante informação, então o amadurecimento dessa informação, desse conteúdo, tem contribuído muito para esses avanços, e a gente vê cada vez mais estruturas de CS mais bem definidas. Lá atrás a gente começava assim, fazendo como dava, fazendo o que achava que era e tal. E com o passar do tempo isso foi criando corpo, criando estrutura, criando processos realmente bem definidos,
com papéis claros, específicos. A gente vai falar um pouco disso, né, mais para frente, mas a gente tinha lá atrás, por exemplo, operações de CS muito focada, por exemplo, em churn. Quando você falava de customer, né, customer centric, seja CS e CX, o foco era muito, vamos controlar o churn, tá tendo muito churn, enfim. Ou NPS, né, quando eu falava de CX, só vinha NPS na cabeça. O tempo foi passando e a gente vê que isso foi amadurecendo para um olhar mais voltado para receita. Então, o time de CS mais focado em expansão, em trazer receita para o negócio. Um time de CX mais conectado também com o negócio, não só com notas, né, avaliações e pesquisa, mas realmente em como a experiência pode trazer retorno financeiro também. E mais recentemente, né, a gente tem a parte de CSOps, né, que é a parte de operações, de visão de dados, que contribui ainda mais para esse avanço e dar essa acelerada nas operações de CS. Então, acho que essa maturidade, né, desse fluxo, dessas visões de customer é um ponto bem forte aí no Brasil, principalmente. Suede, sabemos que você atua em uma empresa que se destaca por uma preocupação com a acessibilidade. Como a experiência do cliente e o sucesso do cliente se entrelaçam com a missão de inclusão da HandTalk? Sim, Zapata, muito bom. Aqui na HandTalk, a gente tem a missão, né, de quebrar barreiras de acessibilidade através da tecnologia. E quando a gente pensa em sucesso e experiência do cliente, não tem como tirar da equação. Nós estamos falando de pessoas. É onde a diversidade está sempre presente. Seja diversidade cultural, geográfica, familiar, religiosa, física, enfim, a diversidade está presente quando a gente fala de pessoas. E experiência do cliente, sucesso do cliente, nós estamos falando de pessoas. Pensar no sucesso na experiência do cliente inclui pensar na forma de se comunicar, no público do nosso cliente, inclusive, na variedade de visões. Então, mesmo que a gente fale assim, eu trabalho com o público do segmento de educação, não são o que é sucesso, né, para um cliente desse segmento, não significa significa a mesma coisa para o outro cliente, que é do mesmo segmento. Então, conseguir fazer essa leitura e trazer essa personalização para o atendimento faz parte da nossa missão, né, da nossa rotina, do nosso dia a dia. Nosso negócio está totalmente conectado com essa cultura customer-centric, né, que a gente fala, e principalmente voltada para inclusão, que é realmente pensar em dar espaço e dar acesso a todas as pessoas de forma que elas possam consumir, por exemplo, né, os conteúdos de forma autônoma, na língua que elas entendem, com a velocidade ou com a cor, por exemplo, né, que faz sentido para elas. Então, totalmente conectado à missão da HandTalk com o olhar de experiência e sucesso do cliente. Ou seja, você iniciou sua jornada em CS em 2020, né? E hoje gerencia um time de 10 pessoas. Quais foram os maiores desafios e até aprendizados durante toda essa transição de um papel mais individual para a gestão de uma equipe de sucesso do cliente? Nossa, é uma delícia e ao mesmo tempo um pouco assustador pensar nessa caminhada aí. Bom, se tem uma coisa que eu diria que foi o principal aprendizado, é o valor e a importância de entender os desafios que a gente tem quando inicia numa operação, seja se você entra para construir uma operação ou se você entra numa operação já existente. É muito importante entender a primeira coisa, qual o principal desafio que a nossa presença ali tem como missão solucionar. Porque é a partir disso que a gente toma todas as outras decisões. E também entender os papéis que a gente precisa para esse cenário, os perfis que se encaixam em cada papel. No fim do dia, a gente está falando aí do processo de recrutamento e seleção. E isso nos inclui. Quando eu entrei aqui na HandTalk, por exemplo, eu tinha pouca experiência com o segmento de serviços e zero experiência com acessibilidade e inclusão, eu tinha nenhum conhecimento. Mas a minha força, né, a minha maior bagagem era justamente implementar processos, em mapear fluxos, né, mapear gatilhos, oportunidades de melhoria, enfim. Então, eu tinha naquele momento exatamente o perfil para a necessidade do negócio naquele momento. À medida que o tempo evolui, né, os processos evoluem, as dores mudam e a gente tem que se adaptar para conseguir contribuir, né, nesses diferentes cenários. Hoje nós somos aí um time de 10 pessoas, mas se eu considerar todo mundo que já passou por aqui, né, desde 2021, que foi quando eu entrei na HandTalk, já passaram por aqui um total de 18 pessoas. Então, quase o dobro ali do time que eu tenho hoje. E aprender a encaixar as necessidades do negócio com os papéis que eu tenho disponíveis, os perfis das pessoas, é um grande desafio. Eu diria que foi
a maior lição que eu tive nesses últimos anos. E eu aprendi essas sutilezas entre o perfil de um CS de onboarding, um CS de ongoing, um CX, por exemplo, né, que são papéis complementares, mas são completamente diferentes. E quando o papel do CSOps passa a ser mais do que um luxo e uma necessidade, por exemplo. Para além de tudo isso, quando o Ops precisa evoluir para ser mais estratégico, ser mais maduro, cada processo seletivo que eu fiz aqui na HintTalk, eu precisei ajustar alguma coisa que eu identifiquei no processo anterior que precisava ser melhorado. E isso tem sido bem relevante para a construção do time que a gente tem hoje. Então, hoje a gente tem as posições já bem definidas de onboarding, de ongoing, de ops, alguns processos mais pontuais, né, de CX, e conseguir fazer essa leitura da necessidade do negócio e do perfil ideal das pessoas que a gente precisa naquele momento, eu diria que foi a maior lição assim, que eu aprendi. Até porque, nesse universo customer-centric, principalmente lá atrás, né, 2020, 2021, a gente tinha pouco conteúdo, né? De novo, vamos lembrar, né? Agora que a gente está com uma maturidade maior de conteúdo e informação. Então, a gente não tinha pessoas prontas no mercado. Era muito difícil encontrar alguém que já tinha experiência com onboarding, com ongoing, que sabia a diferença, que conhecia os KPIs, né, os indicadores. Então, a gente tinha que fazer muito mais uma leitura de perfil, de comportamento do que técnica. E a técnica a gente foi aperfeiçoando e desenvolvendo durante a jornada. Então, acho que essa lição foi a mais importante assim, que eu aprendi nessa caminhada aí. Suede, o tema de CS Ops tem ganhado cada vez mais relevância. Em que momento uma empresa deve considerar estruturar uma área de CS Ops? Existem indicadores que sinalizam essa necessidade? Boa. Olha, chega em um momento nessa construção do CS que você pensa, como é que eu vivi sem CS Ops antes? Mas a gente tem que ser honesto que no início das operações não dá para atropelar as coisas, inflar o time só para ter de tudo, né? Tipo, vou começar uma estrutura de Customer Success, então eu tenho que ter onboarding, ongoing, adoção, expansão, retenção, Ops e CS Enablement, tudo. Não dá para a gente ter tudo, especialmente no começo. Aqui na HintTalk a gente ficou sem a parte de Ops por uns 2 anos e meio, mais ou menos. Nesse período, a gente estava construindo e mapeando os processos principais, até porque quando a gente iniciou a jornada de CS, a gente já tinha mais de 400 clientes na base, então já tinha um volume grande de clientes para atender. Então a gente foi trabalhar na jornada, mapear os pontos de pedido ali, né, de pesquisa de NPS, métricas de adoção e engajamento, processos de renovação que desde o dia 1 já existiam, né, já tinha que renovar clientes e etc. Assim. Então, o objetivo era fazer a roda girar naquele primeiro momento. Depois desse tempo, a gente começou a ter já um grande volume de dados, porque aí você começa a mapear o processo, a registrar as informações, registrar a informação do cliente, dos atendimentos, e aí o volume de dados e informações começa a ficar grande, né? A ser gerado um grande volume de dados para você administrar. E tudo isso é gerado pelos processos que a gente mapeia, né, e que a gente põe para rodar. E esse, para mim, foi o primeiro sinal que um CSOps seria útil naquele momento. A gente já tinha o processo rodando há mais de 2 anos, tinha muita informação, e chega um ponto que você precisa amadurecer o fluxo. A gente precisa automatizar coisas, escalar processos. E a gente só consegue fazer isso olhando mais, né, com mais profundidade e mais qualidade para os dados. Ainda assim, a gente começou devagar. Então, uma das pessoas que era CS de ongoing mesmo e tinha muita familiaridade com dados, começou a atuar nesse papel e foi muito importante para criar as bases, para organizar as informações. Então, a gente tinha muito dado espalhado, misturado, e ela começou a fazer essa organização, construir relatórios, automatizar processos, e tudo isso foi o primeiro passo para a gente ter a atuação ali do CSOps. E um ano e meio depois disso, mais ou menos, a gente precisou dar mais um passo com a parte de Ops, precisou evoluir. Porque aí a gente tinha um monte de dados, tudo bem que eles estavam organizados, estavam fáceis de visualizar, mas agora a gente precisava ter inteligência de dados, né? Precisava ter ações com esse monte de informação. Então agora a gente tem uma pessoa que é especialista em dados, então ela não é tão tecnicamente, não tem tanta vivência, né, com o universo Customer Centric, mas tem uma visão de dados muito bem apurada, e ela tem otimizado um tempo absurdo nos nossos processos, seja na rotina do time, né, fazendo um mapeamento ali de gatilhos, de oportunidade, de rotinas,
e até mesmo para as lideranças. Então, automatizando relatórios, fluxos, projeções, esse olhar crítico, né, voltado para a escala, para automações, acelera muito as análises que a gente precisa fazer no dia a dia. Então, eu diria que você sente a necessidade de um Ops à medida que você amadurece o seu processo, o seu fluxo. Não significa que você também não pode começar já com uma estrutura completa. Eu diria que se esse é uma possibilidade, é o caminho ideal, porque aí você já começa com a casa toda organizada, mas é muito raro você ter essa oportunidade. Então, normalmente a gente começa, bota a casa para rodar, bota as coisas para rodar, e à medida que vai o processo amadurecendo, o Ops passa a ser necessário, e também em fases. Primeiro para construir os dados, as rotinas e tudo mais, e depois para gerar inteligência com esses dados. Soed, vamos trazer agora uma visão sobre um ponto importante, né, sobre os pilares fundamentais de CS. Na sua visão, quais são esses pilares fundamentais para conseguir construir uma área de CS Ops robusta e eficiente? Você conseguiria trazer algum exemplo prático de como esses pilares são implementados dentro das empresas? Perfeito, Léo. Eu acho que eu começo pelo básico mesmo, assim, o arroz com feijão. Ter um processo, ter um fluxo, uma jornada para trabalhar. Lá em cima, né, no comecinho eu comentei sobre você identificar a dor. Por mais que a gente fale assim, tem a jornada do cliente, onboarding, adoção, tem as etapas, as fases, mas a gente tem que começar por onde está doendo mais. É ali que a gente tem que atacar primeiro. Identificar onde é essa dor e começar por ali. Começar pelo básico. Fazer um mapeamento, aplicar os processos, monitorar, registrar. Segundo, eu diria assim, né? Não se apegue a ferramentas, por mais que é muito importante ter os registros. Tem muitas formas hoje da gente registrar, né? Muitas ferramentas gratuitas, enfim. Então, não se apegar a ter um CRM super completão logo de início. Aqui a gente começou com a parte de CS Ops depois de uns 3 anos, já usando uma ferramenta de CRM, mas não foi um fator definitivo, né? O CS, quando a gente implementou lá em 2021, a gente começou usando o Notion mesmo. Então, a gente botava lá a lista de clientes, a rotina, as reuniões que a gente teve, as demandas que o cliente trouxe ali pra gente, etc. Então, claro que num determinado momento ele fica insuficiente, né, à medida que a gente vai amadurecendo o processo, mas não diria para as pessoas se prenderem nisso. Comece de alguma forma, crie uma forma de registrar e documentar as informações. Em algum momento o CRM pode ser essa ferramenta. Acho que em terceiro, faça um bom processo seletivo, né? Comentei ali no inicinho também. Tenha muito claro o perfil que você precisa, as responsabilidades que a pessoa vai assumir. Isso tem que estar claro desde o início, ali, desde a entrevista, o que é esperado dela. Isso serve para qualquer papel, né? Não só para CS ou CX, né? Mas principalmente falando em Ops, CS Ops, é uma função bastante abrangente. Essa pessoa tem que estar com o olho na operação de CS, nas rotinas do time, nas necessidades da liderança, na necessidade do negócio. Então, é muito importante determinar de forma clara suas atribuições, garantir que ela tenha sido comunicada de forma eficiente, que esteja realmente transparente para ela o que vai ser esperado dela. E uma dica extra, assim, né? Se tiver um time de dados na empresa, a evolução do CS Ops vai ser muito mais rápida. A gente teve, nesse último ano agora, né, uma estruturação melhor do time de dados na RedTalk, e, nossa, foi fundamental para a parte de CS Ops evoluir muito, muito rápido. Então, a gente tem uma visão integrada de dados, não só da parte do processo de CS, mas da empresa como um todo. Então, a gente centraliza as bases de dados, a gente consegue coletar dados mais rápido, mais confiável, mais integrados. Então, ter um time de dados interno na empresa que seja próximo, né, que realmente seja par ali do CS Ops, é fundamental para fazer isso funcionar da melhor forma. As responsabilidades de um profissional de CS Ops são bem distintas daquelas de um CS que interage diretamente com o cliente. Poderíamos aprofundar sobre as principais responsabilidades dessa função e como elas contribuem para o sucesso da equipe de CS como um todo? Boa. Então, eu comentei ali um pouco no começo, né, a importância de entender as necessidades e os perfis. E essa diferença entre um CS de onboarding, um CS de ongoing, o CS Ops, até um CX, né, elas são muito relevantes. O CS de ongoing, por exemplo, ele precisa gostar de falar com o cliente, de fazer reunião, às vezes até visitas presenciais, se conectar profundamente com as pessoas, precisa ter a empatia alta. Quando a gente fala do onboarding, por exemplo, é um perfil muito mais ágil,
que não sofre, vou dizer assim, né, de ter que passar o bastão para uma outra pessoa, porque normalmente quem faz o onboarding passa, né, o bastão para quem vai fazer o ongoing daquele cliente. Então é um fluxo mais rápido. Quando a gente fala do perfil de Ops, muitas vezes podem ser pessoas que são mais reservadas, que gostam de trabalhar mais quietinha ali no canto delas, né, enfim. O que não significa que elas não são colaborativas, pelo contrário, elas também precisam colaborar, precisam se conectar com as pessoas do time, né, de outras áreas também. A diferença é que ela se conecta muito mais com o time interno e outros departamentos do que com o cliente. Então, assim como as empresas, né, são os clientes do CS de ongoing, por exemplo, numa empresa B2B, o próprio time de CS e os times internos, como suporte, vendas, marketing, produto, enfim, são os clientes do CCOps. Então, essa relação precisa funcionar. Se o CCOps não consegue navegar entre as áreas, ele é muito assim focadão, individualista ali no cantinho dele, se ele não consegue ouvir as dores do time, da liderança, pensar em estratégias para melhorar fluxo, trocar ideia ali, né, de melhorias que ele pensou, enfim, pode ser a pessoa mais fera que tenha de dados, mas talvez ela não vai ser um bom CCOps. Quando o Ops está desempenhando bem o papel, todos na empresa veem ele como parceiro. Ele ajuda a eliminar gargalos, tarefas repetitivas, que ajuda muito o time, ajuda o time a bater meta, porque cobre ali, né, alguns gaps que às vezes o time não percebe, ajuda a liderança a ter visões rápidas de relatório, faz realmente a diferença. Então, entender as diferentes necessidades de cada perfil é bem importante. Uma coisa é um CSOps, um CS de onboarding, de ongoing, e um CX. O CX, por exemplo, ele tem uma interação com os clientes muito mais não relacional, né? O CS, ele tem uma jornada de relacionamento com o cliente. O CX, ele é muito mais literalmente de experiência. Ele quer saber como foi acessar aquele painel, como foi preencher aquele relatório, como foi instalar aquele produto. É muito mais sobre como o cliente está se sentindo. O CS tem um relacionamento mais profundo, mais conectado realmente com o negócio do cliente, com o momento do cliente, com a necessidade dele naquela fase da jornada que ele está. Então, são perfis bem diferentes. E quanto mais a gente consegue filtrar, né, e definir qual é o perfil para cada papel que a gente precisa, melhor a gente contrata, melhor a gente constrói um bom time. Fred, no cenário atual do trabalho, né, a gente tem, por um lado, uma crescente busca por relacionamento presencial por parte do cliente, dessas relações, e do lado do trabalhador, vamos dizer assim, né, do funcionário, a preferência por trabalho remoto. Quais são os desafios na gestão de time, de um time de CS, e como é que as operações podem ajudar a mitigar esses desafios dessa relação entre cliente e empresa? Nossa, boa. Essa é uma dor, né, que eu imagino que várias empresas, vários negócios estão passando recentemente. E sabe que essa foi uma mudança que eu também percebi nos últimos anos, especialmente no pós-pandemia, né? Quando eu entrei na HandTalk em 2021, era padrão, né? Era óbvio, as reuniões eram remotas. Com o passar do tempo, a gente tem visto o movimento do presencial voltando a acontecer. Algumas empresas, né, alguns clientes, inclusive, voltaram para o presencial e eles demonstram essa necessidade de estar mais perto, de ter a presença do CS ali, às vezes fazendo uma reunião de resultado, falando de projetos, de desafios, fazendo uma premiação, enfim. E aí, novamente, a gente vai falar de recrutamento e seleção. E uma coisa que, para mim, faz toda a diferença, a cultura. Eu diria que a cultura da empresa é que vai ditar se e como isso vai funcionar. Aqui na HandTalk a gente trabalha 100% remoto, o time está espalhado, né, Brasil todo, e tem liberdade com responsabilidade, a gente fala muito isso aqui. Então, eles têm a liberdade de fazer a leitura do cliente. Putz, esse cliente aqui, eu estou sentindo que ele quer uma visita, ele está precisando de uma coisa mais próxima. E aí a gente tem do lado da liderança e da gestão, dar todo o suporte, o apoio, recursos, para que o CS consiga fazer essa visita acontecer de forma que seja boa para o cliente e boa para o CS. Então, ter o apoio de deslocamento, de alimentação, de transporte, toda a parte logística, né? E em contrapartida, o CS também precisa demonstrar o resultado e o valor dessa visita. Porque também, senão a empresa vai investir, né, uma grana fazendo essas presenciais ali com os clientes sem ter um retorno claro sobre isso. Então, é muito importante, quando a gente tem ali um time de CS maduro, estratégico, eles fazem essa leitura, essa avaliação. Putz, esse cliente, eu tenho muitas oportunidades,
talvez se eu chegar mais junto, chegar mais próximo, eu vou conseguir acelerar e esquentar alguma negociação. Ou, por exemplo, eu estou com um cliente em risco, eu preciso chegar junto lá, conhecer um pouco mais da galera, né, mais opções de contato ali, senão eu vou perder esse cliente. Então, essa leitura estratégica o time precisa fazer. E aí, por isso eu falo assim da cultura, né, e do perfil, do papel e etc. A partir do momento que o CS consegue entender o valor de fazer uma visita presencial, ele não vai se opor, porque ele vai saber que aquela visita vai fazer bem para o negócio daquele cliente, né, para o contexto daquele cliente, em contrapartida para a receita do CS. Né, ele vai conseguir expandir o cliente, ou vai conseguir evitar um churn, etc. Então, ele vai perceber o valor daquela ação, né, presencial e vai fazer ela acontecer da melhor forma. Mas, para isso funcionar, as pessoas que a gente contratou precisam estar dispostas e com vontade desse tipo de relação, né? Imagina o desastre que seria, né, se o CS ter que fazer uma visita, mas a contragosto. A probabilidade dessa visita ser boa é quase nula, né? Vai ser uma visita catastrófica. Pode ter o efeito oposto, né? Deixar o cliente desgostoso, falar, pô, foi uma visita completamente sem propósito e tal. Então, é muito importante que as empresas se lembrem da experiência do cliente e que nem todos estão totalmente confortáveis com esses relacionamentos 100% remotos. E pode precisar de um presencial de vez em quando. Então, é muito importante ter esse alinhamento dentro da cultura da empresa e fazer esses combinados, né, desde o momento que as pessoas estão ali fazendo o processo de recrutamento e seleção. Precisa estar muito claro que, em algum momento, ela pode ser necessária, né, fazer uma viagem, fazer uma visita nos clientes e qual é o apoio que ela vai ter em contrapartida da empresa também. Quando ela consegue entender o valor desse presencial, aí a gente não tem mais nenhum conflito, né? A gente consegue lidar e resolver essas questões assim, né, de forma mais tranquila. Inclusive com clientes remotos, né? Às vezes a gente quer fazer uma presencial porque a gente está sentindo o cliente distante e aí ele fala, mas a gente está todo mundo remoto. Então, às vezes você tem que criar alguma estratégia, algum jeito ali de você conseguir se encontrar com esse cliente que ele está numa operação 100% remota e você precisa se conectar pessoalmente ali com ele de alguma forma. Isso, Ed, pensando no perfil ideal para CS Ops, que é um perfil mais analítico, mais estratégico, focado nos bastidores, tá? Que tipo de habilidades e experiências são cruciais para quem busca atuar nessa área? Zapata, eu acho que, por um primeiro momento, aquele que a gente precisa estruturar, né, a operação do CSOps, é importante que a pessoa tenha conhecimento do negócio. Eu vou trazer da minha vivência, né, o que funcionou aqui para nós. Lá atrás, quando a gente começou o CSOps, foi muito importante que a pessoa que começou esse processo, ela tinha uma bagagem grande sobre o nosso modelo de negócio, sobre o histórico dos clientes, sobre os indicadores que eram mais importantes, enfim, e também ter um perfil bem mão na massa, porque é ela quem vai construir toda a base, que vai construir toda a infra, né, a estrutura ali para você ter todo o volume de dados. No segundo momento, quando você está com um processo mais maduro, o cenário muda um pouco. E aí é importante que essa pessoa tenha experiência maior, eu vou dizer assim, em resolver problema. Aí eu vou dar bem um exemplo prático, assim, né? Quando eu estava fazendo o processo seletivo aqui, da galera de CSOps, para esse segundo cenário que a gente estava, eu tinha poucas pessoas que realmente trabalharam com CS, com Ops, né? Eu tinha pessoas que trabalharam com logística, com PCP, com lançamento de produtos, com planejamento comercial de metas, com fluxo de caixa. Então, eram temas bastante aleatórios, mas que se você olhar a fundo, né, a experiência das pessoas, elas tinham que resolver umas buchas, assim, catastróficas. Então, você pega ali a galera que já lidou com logística e PCP, é um caos, né? Você tem prazo para entregar pedido de cliente, com uma matéria-prima que não chegou ou que chegou na cor errada, a produção está programada para fazer a peça X e vai ter que trocar para Y, é uma confusão. E tem que fazer funcionar, tem que fazer acontecer, você tem que fazer muitos combinados, às vezes você tem que combinar alguma coisa com o cliente, com o vendedor, com o fornecedor, então você tem que ter uma habilidade muito grande de conectar informações, né? de fazer correlações de informações. Os temas, os desafios, né, das pessoas que estavam ali participando do processo eram bem diversos, mas, em resumo, pessoas que já tenham experiência em lidar com caos mesmo, assim.
encontrar uma forma de organizar esse caos e de sair dele, né, minimamente com algum plano, alguma estratégia, alguma solução. Porque essa pessoa vai ter um mar de informações. Pensa que você tem ali tabela de NPS, tabela de CSAT, tabela de reuniões, informação de no-show, tabela de expansão, de risco de churn. Tem tanta informação e eles precisam ser capazes de interpretar essas informações e trazer uma inteligência de dados a partir disso, né? Eu falo muito que, principalmente nesse momento que você está mais maduro com o CSOps, não adianta ter um monte de informação. O que a gente precisa é o que eu faço a partir desse tanto de informação que eu tenho. Então, ter pessoas, né, um perfil de pessoas que consigam ter um grande volume de informação e extrair ações a partir desse mar, né, desse mar de conteúdo ali. Como a área de CSOps pode auxiliar na identificação desses gargalos e também na otimização de processos dentro do Customer Success das empresas, impactando diretamente, obviamente, na experiência do cliente? Boa, Léo. Eu diria que isso é rotina do CSOps. Se você é líder, tem ali uma pessoa, né, um CSOps, que não te procura para pontuar gargalos, brechas, oportunidades que ele encontrou, talvez está precisando amadurecer um pouco mais essa visão. Porque o CSOps está continuamente em contato com os dados do CRM, o comportamento que os clientes e os CS apresentam. Então, às vezes nas rotinas ali de rituais, né, com o time de CS, a pessoa traz ali, eu estou tentando reunião com o cliente, mas estou ficando sem resposta. Ou então o cliente X reclamou que está recebendo muito disparo de e-mail. Toda e qualquer informação é input para o CSOps trabalhar. As notas de NPS, as avaliações, o tempo das operações. Então, qual que é o SLA, né? Qual que é o ciclo de um fluxo de renovação, de um fluxo de expansão, de reversão? Qual que é a frequência de disparos? Quem está conectado com toda essa operação e quem consegue perceber, por exemplo, assim, o fluxo A tem um retorno mais rápido que o B, o discurso X está mais efetivo que o Y. Tudo isso quem vai conseguir perceber, se as informações estiverem sendo corretamente alimentadas e geradas, né? Eu falo aqui para o time, né? Eu costumo dizer que se não está no CRM, não aconteceu. A gente precisa ter as informações registradas, né? Uma vez que tem essas informações registradas, quem vai conseguir fazer essa leitura é o CSOps. Ele tem aquela lupa que o CS de ongoing, de onboard, que está ali na rotina, com 100 clientes para atender, com meta de receita para bater, ele não consegue aplicar na rotina, né, esse olhar com essa lupa no detalhe, porque está imerso ali na rotina, no relacionamento com o cliente. Então, o CSOps é quem vai fazer esse papel, conectando as necessidades do cliente, do time, da liderança e do negócio. Então, ele colabora com todas as frentes e ele precisa ser esse ponto de incômodo ali, né? Sempre trazendo, isso aqui a gente pode ajustar, isso aqui podemos melhorar, essa rotina não está funcionando, isso aqui deu certo, vamos repetir. Então, é quem faz sempre essa validação e essas melhorias, essas correções. É a pessoa do CSOps. Muito obrigado, Suede, pela sua participação. Foi um prazer enorme tê-la aqui conosco nesse episódio do Customer Lovers. E antes da gente finalizar, já é quase uma tradição aqui no nosso podcast, a gente sempre pede para o nosso convidado deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes que tenha muito a ver com o tema que a gente discutiu aqui. Então, o microfone é todo seu. Maravilha! Bom, novamente quero agradecer muito, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Quero dizer, né, meu recadinho aqui é que, primeiro, aproveitem os conteúdos aqui do Customer Lovers, né? Tem muita gente bacana ali que eu já ouvi, trazendo dicas, práticas, lições aprendidas, né? Isso economiza muito do nosso tempo, aprender com quem já passou, né, por onde a gente está, e se preparar para um cenário cada vez mais aquecido para o universo Customer Centric. Eu comentei ali que a gente está num momento mais maduro e a tendência é só aumentar. A gente vê que as empresas estão dando mais valor, né, para a parte de Customer Centric pela percepção da receita, do impacto no negócio que a gente pode trazer. Então, se preparar, estudar bastante, mapear, entender o seu perfil, né, e estar disponível aí para as oportunidades que aparecem, né, que são bastantes se a gente olhar aí para o universo Customer Centric, né. Mais uma vez, super obrigada, foi um prazer imenso estar aqui com vocês e contem sempre comigo. Excelente, Suede. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. E chegamos ao fim de mais um episódio do podcast
Customer Lovers. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa conversa e do conteúdo de hoje que inspire vocês a elevar o nível de experiência do cliente e também de sucesso do cliente em suas empresas. Não deixe de nos acompanhar nas próximas edições para mais discussões relevantes sobre CX e CS. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da Kentricus com o oferecimento da High Platform. Visite nosso perfil no Spotify e se liga em todos os episódios que já rolaram por aqui.